Todos me ouvem bem aí no fundo? Confortável? Perfeito. Por favor, irmãos, tomem seus lugares, depois a gente continua com as nossas conversas. Vamos caminhar no nosso estudo. Essa é uma área muito boa. Nossa igreja, ela tem muito prazer na comunhão, né? E aí, nesses intervalinhos de minutos que a gente tem uma coisa e outra, a conversa flui, e é difícil parar, né? Mas é importante aí a gente respeitar os horários para a gente conseguir aproveitar o tempo que a gente tem, tá bom? Vamos iniciar nossa aula de hoje com uma palavra de oração? Oremos. Nosso Deus, agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu hoje de nos encontrarmos no seu dia, para celebrarmos ao Senhor instantes no nosso culto, mas desde já começamos adorando ao Senhor quando estudamos a Tua Palavra. E nós estamos aqui reunidos para aprender mais de Ti, para aprender mais a respeito da Tua Igreja. E eu rogo ao Senhor, ó Deus, que nossas mentes e os nossos corações sejam preparados pelo Teu Santo Espírito, a fim de que possamos aplicar tudo aquilo que estamos aprendendo. Muitas vezes não são conceitos fáceis, às vezes até difíceis de lidarmos, mas rogamos ao Senhor que possamos ter discernimento para esclarecer as coisas espirituais espiritualmente. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos então caminhando na doutrina da igreja, estamos estudando eclesiologia nos últimos meses e já cobrimos o propósito da igreja, a natureza da igreja e, pode colocar o slide, por gentileza, Cleiton? Isso. Nós já cobrimos, então, a natureza da igreja, a autoridade da igreja, o propósito da igreja. Nós estamos focando a atenção, nessas últimas semanas, na questão do propósito da igreja. E tem sido fundamental nós gastarmos esse tempo, por quê? Porque Deus, quando criou a igreja, Ele criou a igreja com um objetivo. E qualquer objetivo secundário acaba se tornando um desvio de objetivo. Então, a igreja de Deus tem um foco, e muitas vezes há uma confusão com relação a esse objetivo, onde as igrejas acabam trilhando objetivos secundários e colocando aqueles como objetivos principais. Como eu disse para vocês, algumas igrejas têm focado no evangelho social, ou várias outras questões que trazem, então, confusão para a igreja local. Eu falei para vocês que se nós queremos saber qual é a missão de Deus para a igreja, nós temos que ir nas Escrituras. E a Bíblia nos apresenta a missão da igreja, sim ou não? Aonde? Mas tem um texto que nós estamos usando. Não, mas um texto, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, é o texto onde nós temos ali o quê? A grande comissão. E na grande comissão que diz, Mateus 28, 19 e 20, pode colocar aí na tela, por gentileza, diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, aqui em Mateus capítulo 28, nós temos a essência de qual é a missão que Deus tem idealizado para a sua igreja. E nós dividimos esse tópico para nós estudarmos sobre a missão da igreja em 3 áreas. Nós vimos o papel que a igreja desempenha na história da redenção. Então, através disso, eu mostrei para vocês que existem 2 eras, a era das trevas, lembra? E a era da justiça. Essas 2 eras, elas são incompatíveis, e a igreja recebe o quê? Uma chave para que as pessoas sejam trazidas da era das trevas para o reino da justiça. Qual é essa chave? O Evangelho, lembra? O Evangelho é essa chave que destranca, que traz as pessoas, então, para o reino da luz. E depois, temos um tempo falando sobre a natureza da igreja, para nós entendermos sobre a missão da igreja à luz da sua natureza. E eu falei com vocês a respeito da tríplice natureza da igreja. A igreja tem 3 objetivos. Ela deve crescer em unidade, ela deve crescer em santidade ou
natureza e ela deve crescer em conhecimento da verdade. Então, tudo isso envolve a sua missão. Se a igreja tem que crescer em unidade, a igreja deve incentivar o que entre os crentes? Comunhão. Então, parte da missão da igreja, para a igreja cumprir a sua missão, é que a igreja esteja em comunhão. Além disso, parte da missão da igreja é pureza. Então, se a igreja tem que ser na sua natureza pura, então parte da missão da igreja é buscar a santidade. Então, nós como igreja precisamos caminhar nessa direção, incentivando a santidade em cada um dos crentes que pertencem à igreja local. E também a igreja deve crescer no conhecimento da verdade. Essa é a natureza da igreja. Então, se essa é a natureza da igreja, para cumprir essa missão, a igreja precisa conhecer a verdade. Então, a igreja precisa conhecer a verdade em primeiro lugar, para poder então defender a verdade, para depois poder proclamar a verdade. Percebe a pressão natural das coisas? Então é nisso que nós vemos, ou que nós vimos a missão da igreja, quando nós olhamos para a natureza da igreja. E por fim, nós iniciamos na semana passada o estudo sobre a grande comissão, porque a missão da igreja, ela é definida, apresentada e afirmada para o cristão em Mateus capítulo 28. E eu falei para vocês que a grande comissão, ela pode ser e ela deve ser cumprida através da igreja de algumas formas diferentes. E nós estamos aqui delimitando ou apresentando para vocês como a grande comissão ela vai ser alcançada ou cumprida pela igreja local. E eu falei que, em primeiro lugar, a igreja ela cumpre a grande comissão quando ela discipula os crentes. Por que quando a igreja discipula os crentes, ela cumpre a grande comissão? Porque qual é a missão que o crente recebeu? De ir para todo mundo e fazer o quê? Pregar o evangelho a toda criatura e fazer o quê? Discípulos. Agora, você é capaz de pregar ou de fazer discípulos, de ensinar pessoas sobre um assunto que você não conhece? Sem dúvida que não. Então, o que eu gastei tempo na semana passada foi para mostrar para vocês que a igreja local, ela cumpre a grande comissão, porque a gente simplesmente resume, às vezes, a grande comissão com o evangelismo. A gente acha que se resume em evangelizar. Agora, a grande comissão, ela começa com o discipulado dos crentes também. Evangelizar é importante, é parte da grande comissão e é o segundo ponto que nós vemos. Mas ela começa com o discipulado do cristão. Aí sim, enquanto a igreja discipula o cristão, ensina o cristão ao evangelho, tanto o cristão quanto a igreja local se envolve com o segundo aspecto da grande comissão, que é o evangelismo dos incrédulos. Então, nós nunca podemos perder de vista esses dois aspectos, que nós equipamos os crentes, a igreja local, ela tem essa responsabilidade, equipar os crentes para que também os incrédulos sejam evangelizados. E nós vimos isso na semana passada. Agora, hoje, nós vamos para o terceiro aspecto, onde a grande comissão, ela também é alcançada, ela é concluída. Nós cumprimos a grande comissão, mas a missões, ou seja, a grande comissão, ela começa aonde? Tá aí. Em casa. O maior campo missionário que nós temos é aonde? Nossas casas. A evangelização, ela começa com aqueles que estão mais próximos de nós. Nós devemos amar os nossos próximos, principalmente aqueles que estão dentro das nossas casas, ou aqueles que são nossos familiares e que estão perdidos. Nossos filhos, eles precisam do evangelho. E se nós não estivermos preocupados com a salvação dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, dos nossos netos, qual é a vantagem de nós estarmos preocupados com a salvação dos aborígenes, dos índios que estão perdidos lá no meio da mata, quando nossos filhos estão perdidos dentro das nossas casas, quando os nossos netos estão perdidos, quando os nossos parentes próximos,
aqueles que sentam às nossas mesas nos domingos, que dividem as nossas refeições, muitas vezes caminhando em passos largos para o inferno. E nós estamos mais preocupados com quem? Com quem nós não conhecemos muitas vezes. Charles Spurgeon, ele foi inflexível a esse respeito, quando ele disse o seguinte, ele falou assim, os pagãos devem ser buscados por todos os meios, e as estradas e sebes devem ser revistadas atrás deles. Mas o lar tem a prioridade. E ai daqueles que revertem a ordem dos arranjos do Senhor. O ensino dos pais é um dever natural. Quem está tão apto a olhar para o bem-estar do filho, como aqueles que são os autores do seu próprio ser, negligenciar a instrução de nossos filhos é algo mais do que brutal. Charles Spurgeon disse isso. Missões começa, sabe aonde? Sendo pai e sendo mãe. Você, quando se tornou pai e mãe, você se tornou um missionário, uma missionária. E qual é o principal objetivo da paternidade ou da maternidade? Qual que é? Já parou para pensar? Qual é o principal objetivo da paternidade, da maternidade? Será que é criar filhos obedientes? É isso que nós queremos? Que os nossos filhos sejam obedientes? Será que o alvo da paternidade e da maternidade é criar cidadãos produtivos? Será que nós queremos, então, que os nossos filhos sejam bons cidadãos, bons profissionais? O alvo nosso como pais e como mães é que os nossos filhos falem 2, 3 línguas, tenham uma formação excepcional acadêmica, façam faculdade, estudem nas melhores universidades e façam mestrados, doutorados, pós-doutorados, os seus PhDs da vida? Esse é o nosso objetivo para os nossos filhos? Você pode ter um filho poliglota no inferno. Eu prefiro ter um filho analfabeto no céu. O nosso alvo, o nosso objetivo com os nossos filhos é algo muito mais sério, mas é algo humanamente impossível. Sabe por quê? Porque somente o Senhor pode salvar nossos filhos. Somente Deus pode salvar os nossos filhos. Nós não temos acesso ao coração dos nossos filhos. Ah, quem dera se tivéssemos, não é verdade? Quantos de nós não daríamos as nossas vidas para termos acesso aos corações dos nossos filhos, às mentes dos nossos filhos, para abri-las e colocar lá dentro o temor do Senhor? Somente o Senhor tem acesso aos corações dos nossos filhos. Mas nós temos um privilégio. Nós temos acesso àquele que tem acesso aos corações dos nossos filhos. Nós temos acesso a Deus. Por isso que nós, como pais, como mães, não devemos estar preocupados com nada além da salvação dos nossos filhos em primeiro lugar. Nós temos um privilégio, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade de direcionar nossos filhos a Cristo. Essa é a nossa missão como pais e como mães. É dessa forma que nós cumprimos a grande comissão. E sabe como a igreja se torna responsável disso? A igreja se torna responsável nisso ao ensinar os pais, ao ensinar os avós a como discipular os seus filhos. E essa é uma tarefa que nós temos cumprido com grande esforço no decorrer dos anos.
Quantas vezes nós temos incentivado os pais a cumprirem esse papel, a evangelizarem os seus filhos? Não adianta você estar preocupado com a evangelização do mundo quando seu filho está se perdendo debaixo da sua cabeça, debaixo do seu teto. O alvo principal, nosso como cristãos, e a grande comissão, o primeiro passo acontece em casa. E entendam, quando você se tornou pai, quando você se tornou mãe, isso foi um privilégio que Deus te deu. A palavra de Deus nos diz que os filhos, eles são heranças do Senhor. Mas nós temos uma responsabilidade. E quando Deus nos dá os nossos filhos, um dia nós daremos conta diante dele sobre como criamos os nossos filhos. Como você vai fazer? Como será esse dia para você? Você estava preocupado com a alma dos seus filhos? Você estava preocupado com isso? Irmãos, vez após vez, eu tenho incentivado os irmãos a estarem envolvidos na vida espiritual dos seus filhos. Estar envolvido com a vida espiritual dos seus filhos significa que você vai encabeçar essa área. Não deixe que eles sejam responsáveis por eles mesmos. Eles não têm maturidade para serem responsáveis por suas próprias vidas espirituais. Você precisa gastar tempo. E eu vou compartilhar com você o que tem funcionado para nós. Ok? O que eu tenho feito, e você aproveite se for útil para você. Nós, como família, nós temos, vamos dizer assim, estabelecido uma rotina com os nossos filhos. Na segunda-feira, nós nos sentamos e eu converso com eles a respeito do que, com a Melissa, o que ela aprendeu no culto. O que foi pregado na mensagem de domingo. Por quê? Porque eles recebem uma folha. Todos os juniores recebem uma folha onde eles anotam alguns pontos da pregação. E esses pontos são os seguintes. Eles têm que preencher um acróstico com a palavra amor. E em cada pregação, a letra A desse acróstico da palavra amor significa um atributo de Deus. Naquela pregação, eles vão ter que escrever o que eles aprenderam sobre Deus. Um atributo de Deus. Por exemplo, a santidade, o amor, a bondade, a misericórdia. E eles têm que escrever alguma coisa simples, mas têm que escrever. Depois, a segunda letra desse acróstico do amor é a letra M. É um mal a evitar. Então, na pregação, eles têm que ter aprendido alguma coisa que era um pecado que eles têm que evitar. E eles vão escrever isso no esboço deles. Depois, a terceira letra, que é a letra O, é uma ordem a obedecer. O que eles têm que fazer baseado no que eles aprenderam naquela pregação. E por último, a letra R é um regozijo. Isso é um modelo de devocional que nós aprendemos no seminário há anos atrás, em livros que ensinam como você fazer um estudo bíblico indutivo. Então é muito simples. Dá para você ler qualquer texto bíblico seguindo essa estrutura e você fazer um devocional excelente. E eu indiquei, então, para os professores dos juniores, eles gostaram, e eles aplicaram para os juniores esse modelo de esboço de pregação. Então, o que eu faço com a minha filha na segunda-feira? Eu sento com ela e eu vou conversar sobre o que ela anotou em cada uma dessas palavras. Eu vou abrir o texto bíblico que foi pregado no domingo, então isso me facilita, porque eu vou ter que ter prestado atenção na pregação, quando eu não prego. Quando eu prego é moleza, né? Porque daí eu que desenvolvi o texto, fica mais fácil para mim. Mas eu também, quando o pastor Rudy prega, eu sento com ela, nós sentamos, e com o Felipe junto, e nós conversamos sobre aquilo. Mas o Felipe não está aqui em cima. O Felipe fica lá embaixo, no culto infantil. Então não converso com ele sobre esse esboço. Mas daí, depois de aplicar isso, chega a hora do Felipe. O Felipe tem uma tarefa. Qual que é a tarefa dele na segunda-feira? Contar para mim a história, a lição que ele aprendeu no culto infantil. No culto infantil não, perdão, na EBD. E a grande bênção nossa hoje como igreja é que todas as classes da igreja de EBD estudam o mesmo material. Então é o mesmo material que a Melissa estuda, que os adolescentes estudam. A única classe que é separada é a nossa aqui de adultos. Mas todos estudam a mesma coisa. Então eu estou trabalhando com o Felipe ao mesmo tempo que eu estou trabalhando também com a Melissa. Por quê? Porque a Melissa também tem estudado esse mesmo material na EBD dela.
Então, o Felipe tem essa responsabilidade. E ele se anima todo, né, Adriano? Contar a história que aprendeu. Então, ele começa, às vezes ele se enrola um pouco na ordem da história, aí a Melissa dá uma ajudada, e a gente já estudou durante a semana, então ele vai aplicando lá, ele vai contando a história, e a gente termina a segunda-feira com esse material. Terça-feira, nós sentamos e nós já recebemos as tarefas dos professores da escola dominical. Os professores mandam no grupo do WhatsApp a leitura bíblica, o catecismo e o versículo. Na terça-feira vai ser o primeiro dia que nós vamos trabalhar esses materiais. Então eu vou ler, geralmente tem 2 capítulos de Gênesis agora para fazer a leitura. Então eu vou ler o primeiro capítulo de Gênesis na terça-feira. E a gente vai ler juntos. Eu, Melissa, Felipe, Adriele, a gente senta, a gente lê juntos aquele primeiro capítulo. E depois que a gente termina de ler aquele primeiro capítulo, a gente vai trabalhar o primeiro dia com o catecismo. E quando o Cadu manda a música gravada, é libertador. Por quê? Porque fica muito mais fácil de ensinar através da música. E agora estão gravando até a música do versículo. Então fica mais fácil ainda decorar o versículo. Estão criando as músicas, né? Então fica mais fácil. E aí a gente vai decorar a primeira vez, o primeiro contato que eles vão ter com o versículo e com o catecismo. Isso acontece na terça-feira. Quarta-feira, nós não temos o nosso culto doméstico, porque nós já temos o culto aqui. Então, eles já estão aqui, participaram do culto infantil, a gente não tem o nosso culto doméstico. Na sexta-feira, nós vamos trabalhar o segundo capítulo de leitura de Gênesis e vamos trabalhar de novo o catecismo e o versículo. E a gente sempre termina com um tempo de oração. Às vezes a gente canta uma música, às vezes a gente não canta uma música, vai variar um pouco. Quando chega na sexta, eu tenho uma série de livros. Eu trouxe, mas esqueci de colocar aqui. Luciano, pega para mim, aí na estante do pastor Rude tem 2 pilhas de livros infantis. Pega para mim, por favor. Na parte de baixo aí da esquerda. Ali eu tenho livros que eu tenho comprado que são muito úteis para aplicação de histórias das mais variadas formas que apresentam o Evangelho. Isso pode ser aplicado para qualquer faixa etária. Você fala, mas meu filho já é maiorzinho e tal. Serve para qualquer faixa etária. Alguns são mais infantis, mas outros servem para maiores também. Então, eu tenho alguns materiais que eu tenho investido, e entendo, isso aqui é investimento na vida dos meus filhos. E você, se você quer que o culto doméstico com seus filhos, principalmente se eles são pequenos, seja eficiente, se você sentar todo dia para ler um capítulo com eles não vão querer. Eles não vão prestar atenção, não vai ser eficiente. Então, a gente já trabalhou inicialmente essa série. Nós lemos todos esses livros juntos, já lemos todos eles. Cada um tem histórias com aplicações, com orações e tudo que tem que fazer um modelo de devocional tem aqui nesse livro. E nós usamos. Aqui o autor é o Joel Bick, é um autor excelente, um teólogo excelente. E aqui é Como Deus mandou um cachorro para salvar uma família. E outras histórias devocionais. Aqui é Como Deus usou uma seca e um guarda-chuva. Então tem várias histórias bíblicas aqui. Eu já usei todos eles com os nossos filhos no decorrer desses anos, ok? Então é um material excelente, vale a pena você comprar, vende o box ou vende separado, você pode usar. Também nós temos esse material que é um resumo da Bíblia em poucas histórias, com desenhos e histórias curtas, materiais curtos. Também compramos e temos usado com eles. Às vezes eles chegam já no quarto, vamos ler esse aqui hoje? Que eles já ficam animados querendo um livro diferente, é um livro bonito, então usamos esse material também. Esse daqui nós usamos algumas vezes, que é o livro da vida, que é a Bíblia, tá? É o volume 1, 2 e 3, é a Bíblia não separada por capítulos e versículos. É a Bíblia como um livro. É a Bíblia separada em blocos de histórias e não em capítulos e versículos. Então faz com que a leitura seja muito mais fluida. E a versão que usa é a NVT. Então é uma versão mais simples e é essa versão que nós usamos na nossa leitura devocional com as crianças. Então é um livro excelente também. Desse tamanho, quanto você acha que custa? 39. Paguei R$39 nesse box, numa promoção. Acho que o preço dele é um pouco mais, mas sempre tem promoções. O livro da vida.
Então, excelente material. Esse daqui são as tarefas que eu passo para a Melissa, né? Ela tem que ler alguns materiais, alguns livros e não ficar somente com a cara no tablet, que muitas vezes é o que eles querem fazer, né? Então, essa sériezinha aqui se chama A História dos Reformadores para Crianças. Então, homens e mulheres de Deus na história que eles podem conhecer sobre a biografia desses personagens. Então, eu comprei, são livrinhos bem pequenininhos, tá vendo? Bem pequenininhos, mas que tem um conteúdo e uma riqueza teológica enorme. E depois que ela lê, ela tem uma tarefa: me contar a história. Me contar a história. Então, eu já conheço a história deles também, né? Então facilita. Ela às vezes erra uma coisinha ou outra, eu falo, será que é isso mesmo, Melissa? Aí ela vai voltando ali e fica muito legal. Sem contar também outros materiais do Sproul. Eu tenho outros, eu não trouxe todos, mas esse aqui é A Luz do Mundo. Então, comprei a série, é caro, esse aqui é mais caro, o box todo da Fiel. Mas a Fiel tem publicado muito material, principalmente para crianças, tá ok? Então, eu tenho esse. Eu estou trazendo mais material infantil porque hoje é a minha realidade. Nossos filhos são dessa faixa etária. Então, aqui tem Provérbios em fábulas. Então, o livro de Provérbios sendo estudado aqui. Então, nós usamos isso também com eles. Nós temos Eu Creio em Jesus, Conduzindo Seu Filho a Cristo. É um livro do John MacArthur. Foi barato, eu lembro que quando eu comprei, eu até mandei o link foi uns R$30, né? Então é um livro simples, mas bonito, né? Um livro bonito de passar com a criança. E isso aqui é uma apresentação do Evangelho. E de tempos em tempos a gente lê esse livro. Não é sempre, mas de tempos em tempos a gente lê esse livro e é fixado o Evangelho na mente deles. E eles vão até contando para você de cor depois de um tempo. Né? Esse aqui nós usamos bastante com o Felipe no início, principalmente, né? Que são 365 histórias bíblicas. Então, nós temos aqui pequenos trechos de histórias que a gente pode contar cada uma num dia para as crianças. Agora o Felipe está maiorzinho, então a gente acaba usando menos, mas ainda assim usa. Nós temos um outro que tem imãs, então a gente vai contando a história e ele vai colando os imãs, lembra? Ele gostava muito de ficar colando. Não vende mais, né? Mas eram imãs e iam colando, sem contar nos materiais que nós temos já, que é o catecismo, e nós temos o catecismo infantil que a gente usa. Irmãos, se nós não investirmos nesses recursos, de fato vai ficar quase impossível que nós consigamos passar o conteúdo para os nossos filhos. Mais uma vez, tudo isso aqui é garantia de alguma coisa? Mas eu estou fazendo o quê? Meu papel, o que compete a um ceifeiro? Ele planta. Quem dá o crescimento? É Deus. Um planta, outro rega. Talvez a semente que eu estou plantando aqui vai fazer efeito ou lá com outra pessoa regando. Mas eu estou fazendo o quê? Tenho acesso ao ouvido deles. Então eu vou me aproveitar do acesso que eu tenho. E a semana inteira nós estamos envolvidos cumprindo a grande comissão. Aonde, em primeiro lugar? Em Jerusalém. Qual é a nossa Jerusalém hoje? Meus filhos. Que adianta eu ganhar pessoas perdidas por tantos lugares e perder meus próprios filhos? Então eu estou incessantemente envolvido nisso. E eu gosto muito da didática que a minha esposa tem. Por quê? Porque ela consegue linkar assuntos seculares, muitas vezes, e trazer para um campo espiritual muito mais facilmente com o que eu tenho. Eu conduzo muito bem quando a gente está estudando, quando eu estou com material de apoio, mas ela consegue fazer isso no dia a dia ali. Mas quando nós estamos em casa, quando nós estamos com os nossos filhos, se eu estou presente, eu tenho a responsabilidade de conduzir os meus filhos espiritualmente, não a minha esposa. Ela tem condições, até mais do que eu. Mas eu tenho essa responsabilidade. Deus me deu essa responsabilidade. E eu tenho que assumi-la. Ah, mas eu não tenho jeito. Aprende. Se vira nos 30. Porque a gente aprende o que a gente quer aprender. A gente sempre aprende o que a gente quer aprender. Então a gente está ali, envolvido nessa tarefa, envolvido nessa nobre missão. E como igreja, irmãos, quanto nós temos ensinado e exortado e incentivado os pais a se envolverem?
A tristeza que muitas vezes acontece é a seguinte: os professores de escola dominical nos trazem que muitas vezes os pais não estão envolvidos nessa tarefa como deveriam. Os filhos chegam lá, não decoraram o catecismo, não estudaram o versículo, não fizeram a tarefa, nada. Eu pergunto, você ama seu filho mesmo? Será que você ama seu filho mesmo? Se você não está querendo apresentar para ele o seu Deus? Será que você ama a Deus de verdade? Será que você segue a Ele de verdade se você não tem esse tipo de prioridade na sua vida? A grande comissão, ela acontece, ela é cumprida, ela começa aonde? Em casa. Quando se trata de missões, disciplinar o coração dos nossos filhos deve ser a nossa principal prioridade. Ok? Somente isso? Discipulando então os crentes, nós cumprimos a grande comissão? Evangelizando os incrédulos, nós cumprimos a grande comissão? Sim. Discipulando os nossos filhos em casa? Cumprimos a grande comissão? Sim. Aonde mais? Missões também é estendida às nossas comunidades. Depois que nós começamos em casa, missões saem de casa e começam a fluir para onde? Para fora de casa. Se você não tem como comprar materiais ou por questões financeiras, você pode baixar um aplicativo da Bíblia, tem a Bíblia para crianças no celular, e aí conforme a história vai, eles vão narrando a história e cada uma é interativa. Você aperta um botão, joga uma maçã, você aperta um botão, a vaquinha faz um barulho, então é bem prático de ser feito, de ser usado também com as crianças. E outra coisa, nós teremos, e eu já vou até antecipar isso, nós teremos na próxima sexta-feira uma reunião com o missionário do OANSE. Eu não sei se você conhece o Ministério OANSE. É um ministério muito forte que trabalha desde criança, e quando eu digo criança, é criancinha de 2 anos até o jovem, o adolescente de 17 anos. E esse é um ministério que já é internacional, é muito forte e muito preparado para esse trabalho com crianças. Então nós teremos uma reunião com eles, tendo em vista talvez implementar também esse Ministério OANSE aqui na nossa igreja, que vai acontecer em algum dia, a gente vai ver maiores detalhes com ele nessa reunião. Todos os professores de EBD estarão nessa reunião comigo na sexta-feira online, e depois, se tudo caminhar bem, talvez o Theo Missionário venha aqui para apresentar melhor o trabalho para a igreja. E eu tenho certeza que a liderança da igreja ela vai me apoiar nessa direção de sustentarmos esse ministério na igreja local, porque cada criança que participa do Ministério OANSE tem que pagar um valor, e eu não tenho dificuldades de que a igreja pague esse valor para que as crianças participem desse ministério, desde que os pais tragam seus filhos, desde que vocês tenham essa responsabilidade de aplicar os conteúdos e acompanhar os seus filhos. E isso pode ser uma grande bênção também. Então, mais uma vez eu digo, nós temos incentivado e propagado cada vez mais para que esse ministério alcance mais efetividade. Agora, quando ele sai de casa, esse ministério também alcança as comunidades. Então, todo cristão ele é um missionário. Todo cristão, então, deve ser um evangelista. E o evangelista, ele sai de um ambiente onde ele foi primeiro o quê? Evangelizado. Então, é nessa dinâmica que nós devemos caminhar. E muitas vezes, qual é o maior impeditivo para que uma pessoa pregue o evangelho? Ou, primeiro, muitas vezes ela tem insegurança, ela tem vergonha, mas a razão por trás de muito disso é porque, na maioria das vezes, ela não sabe como fazer e o que fazer. Ela não sabe o que falar. Então, isso esbarra na falta de qualificação ou capacidade do próprio indivíduo. E é o que eu falei para vocês, por isso que nós como igreja temos essa responsabilidade de equipar vocês se prepararem para cumprir essa tarefa. Agora, nós nunca podemos ter vergonha de pregar o evangelho. Por quê? Cristo disse em Marcos capítulo 8, 38, porquanto
qualquer que dentre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória com os seus santos. Então, nós precisamos ter ousadia para pregar o Evangelho e estender essa pregação do Evangelho às nossas comunidades. Então, a grande comissão, ela começa com o discipulado dos crentes, a evangelização dos incrédulos, começa em casa, se estende às comunidades. Agora, as missões terminam aonde? Nos 4 cantos da terra. Você percebe a dinâmica? Ide, prega o Evangelho a toda criatura. E também a palavra de Deus nos diz, começando aonde? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Tudo isso começa no macro, vai estendendo e vai chegando até os confins da terra. As igrejas devem estar envolvidas com missões, não simplesmente apoiando missionários. As igrejas os missionários, eles devem sair de dentro das igrejas. Quando Paulo e Barnabé saíram para fazer missões, aonde eles estavam? Na igreja. E eles receberam a imposição dos crentes das igrejas para sair então e exercer esse ministério. E Paulo, ele elogiou o apoio financeiro que ele estava recebendo de quem? Dos crentes em Filipos. Então, missões é feito de que forma? Às vezes a gente acha que só é missionário quem vai para o campo missionário. Todos nós somos missionários. Todos nós estamos envolvidos em missões de alguma forma. Porque missões acontecem dentro de casa, acontece aqui na igreja. Aqui que nós estamos fazendo agora, equipando vocês, passando material, é missões também. É cumprimento da grande comissão. E também acontece quando nós levamos o Evangelho aos perdidos, quando nós enviamos missionários, quando nós contribuímos financeiramente, quando nós oramos pelos missionários. Tudo isso está envolvido com missões. Então, irmãos, a igreja tem recebido uma grande responsabilidade, concordam? O ser humano em si, a igreja naturalmente tem condições de cumprir ou de realizar essa obra. Humanamente, é impossível. Mas em Mateus capítulo 28, que é o mesmo trecho onde aparece a grande comissão, no final, no versículo 20, ele termina dizendo assim: e eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, não importa o tamanho do desafio, nós temos a certeza e a promessa de que Jesus estará como? Conosco, ao nosso lado. Então, você como pai, você como mãe, a tarefa é pesada, é difícil, mas se você faz, você tem a certeza de que Deus estará com você, caminhando ao seu lado. Evangelizar é fácil, mas nós temos a promessa de que Deus estará conosco. Equipar os crentes é fácil para a igreja, mas nós temos a promessa de que Deus estará conosco até a consumação dos séculos. Até que o nome de Cristo seja adorado e exaltado em todo o povo, de toda a língua, em todas as nações. Em Apocalipse diz que isso vai ser alcançado. Porque João, ele olha e ele vê um coro de pessoas que estão adorando ao Senhor. E essas pessoas são de toda a tribo, de toda a língua, de toda a raça, de toda a nação. A promessa é vitoriosa. Nós vamos vencer. Mas precisamos ser fiéis. Resumindo então a missão da igreja aqui, nós poderíamos resumir com a seguinte declaração. Portanto, de acordo com a história da redenção, a natureza da igreja e a grande comissão, a igreja deve funcionar como uma embaixada do céu que cresce em unidade, pureza e conhecimento e se reúne para comunhão, edificação mútua e instrução através da explicação e aplicação das Sagradas Escrituras.
A igreja é propagada quando levamos o evangelho aos nossos familiares perdidos, à comunidade e às partes mais remotas do mundo. As partes mais remotas do mundo. Então, essa declaração resume o que nós estudamos aqui, ok? Que Deus abençoe a sua palavra, que nós possamos entender essa missão e cumpri-la como igreja. E na semana que vem nós vamos iniciar a última parte do nosso curso, que é onde nós vamos trabalhar sobre o culto. Como deve ser o culto a Deus. E nós vamos ter bastante tópicos para tratar nesse tema que é tão importante também. Vamos orar? Nosso Deus, agradecemos pelo tempo, pelo teu ensino e rogamos a ti, ó Deus, que possamos estar envolvidos com essa tão nobre tarefa e desafiadora de cumprir a grande comissão. E assim como vimos, que possamos estar engajados em cumpri-la em todos os aspectos e esferas que o Senhor exige de nós. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.